E se tudo o que você está fazendo não serve para nada? E se todo esse esforço, toda essa ansiedade, todo esse cansaço só servem para ocupar o tempo antes de morrer? Talvez você nunca tenha tido coragem de dizer em voz alta, mas já pensou isso no meio de um dia absurdo, no meio de um engarrafamento, no meio de um choro que nem sabe de onde vem? Você se perguntou, para que tanto esforço, se vou morrer mesmo? E não disse, porque não é bem visto. Porque as pessoas olham estranho. Porque nesse mundo doente é proibido estar farto. Mas há dias em que a alma pesa mais que o corpo, dias em que a vida não parece uma oportunidade, mas uma condenação. E mesmo que você não diga, você sente profundamente. Você levanta por obrigação, não por desejo. Trabalha por necessidade, não por paixão. Sorri por hábito, não por alegria. E no fundo há uma voz que sussurra baixinho, mas constante. Tudo isso para quê? Nos criaram com um manual invisível. Estude, trabalhe, progrida, compre coisas, forme um casal, pague impostos, evite o caos, mantenha a ordem. E talvez, se fizer tudo certo, você será feliz. Mas ninguém conta que esse manual foi escrito por pessoas tão perdidas quanto você. Ninguém avisa que você pode seguir todos os passos e ainda assim sentir um vazio que te corrói por dentro. Porque o grande segredo, aquele que ninguém ousa encarar, é que não há garantia de sentido. Você faz o que faz porque disseram que era para fazer, mas você escolheu isso. Você quer isso? Ou está apenas sobrevivendo para não decepcionar uma expectativa que nem sabe de quem é? A vida é difícil, não no sentido épico dos filmes onde tudo tem redenção. É difícil no sentido sujo, monótono, imprevisível. É difícil porque não avisa, porque quando você acha que está começando a entender, ela muda as regras. Te dá uma doença, te tira alguém, quebra algo que você nem sabia que podia quebrar. E você continua, porque é o que fazemos. Continuar mesmo estando quebrados, mesmo sem ver sentido, mesmo mortos por dentro. Continuamos porque o instinto é mais forte que o entendimento. Porque desistir dá medo. Porque não sabemos como parar. E então você vive uma vida que não entende, trabalhando com coisas que não ama, cercado de pessoas que não conhece de verdade, usando máscaras que já grudaram na sua pele. E tudo isso, para quê? Para um salário, para a aposentadoria, para ter uma lápide que diga que descansa alguém que fez tudo o que devia. Isso é tudo, esse é o final do grande espetáculo. E ainda assim você levanta, escova os dentes, se veste, segue em frente. Porquê? Talvez porque não saiba o que mais fazer. Talvez porque tenha medo de ficar parado. Talvez porque, mesmo se afogando, há uma parte de você que ainda acredita que algo pode mudar, que algo pode acontecer, que algo, qualquer coisa, pode dar sentido a tudo isso. E esse talvez, esse mínimo talvez, é a única coisa que te mantém em pé. O problema é que ninguém te ensina o que fazer quando esse talvez desaparece. Quando você para de acreditar. Quando tudo vira ruído branco e não há escapatória. Quando até o que você ama começa a parecer um fardo, é aí que o caos aparece. Não o caos de fora. O caos de dentro. Aquele que você não controla com agendas, hábitos ou frases motivacionais. Aquele que te diz sem rodeios: tudo que você faz é inútil porque você vai morrer mesmo. E não diz para te assustar. Diz como uma verdade crua. Como um balde de água gelada nas costas. E você, com o corpo molhado e a alma cansada, não sabe o que responder.
Porquê? Como se responde a isso? Que argumento existe contra a morte? Que lógica pode salvar do fato de que um dia, sem aviso, tudo o que você é vai desaparecer? Seu corpo, suas memórias, suas ideias, suas fotos, seus sucessos, seus fracassos. Tudo vai embora. Tudo, até a memória de você, até seu nome. Você vai cair no esquecimento como milhões antes de você. E ainda assim, aqui está você, pensando, lutando, esperando algo, mesmo sem saber o quê. Talvez a verdadeira pergunta não seja para que tanto esforço, mas por que não desistir logo? E se essa pergunta te assusta, é porque ainda há uma parte de você que quer viver, mesmo sem entender porquê. Essa é a centelha, o fragmento que resta quando tudo mais se despedaça. A parte mais honesta da sua alma não quer prémios, não busca garantias. Só quer continuar, mesmo que seja só mais um passo, só para ver o que há depois desse abismo. Então você segue, não porque quer, mas porque não sabe como não seguir. E nesse seguir automático você vira parte do cenário. É mais um na fila, mais um no trânsito, mais um no escritório, mais um que responde direito. E você, que por dentro está se despedaçando. Porque ser honesto é um luxo que esse mundo não permite. Você não pode dizer o que realmente pensa, não pode mostrar que está vazio, que está farto, que duvida de tudo. Tem que atuar, tem que funcionar, tem que continuar produzindo, performando, obedecendo, como uma máquina que já esqueceu porque foi criada, mas que continua funcionando. E quando finalmente tem um momento de calma, quando o mundo se cala por um segundo, você percebe algo mais. Você ainda não sabe quem é. Não sabe se o que gosta realmente gosta ou se aprendeu a gostar para se encaixar. Não sabe se seus sonhos eram seus ou te foram impostos. Não sabe se o amor que sente é real ou é medo de ficar sozinho. Não sabe se está vivendo ou só evitando pensar na morte. E é aí que o silêncio se torna insuportável, porque no barulho você pode se esconder, mas no silêncio precisa encarar a si mesmo. E o que vê não te agrada. Você vê alguém exausto, quebrado, cheio de expectativas não realizadas, de feridas que não cicatrizaram, de promessas que nunca se cumpriram. Você vê alguém que um dia acreditou em coisas, no amor, na amizade, na justiça, em Deus, no futuro, mas que foi deixando tudo isso para trás, pouco a pouco, como quem larga peso para correr mais rápido. Só que no final não sobrou nada, só você e o peso insuportável de si mesmo. E no fim, quando isso acontece, quando o sentido some e o barulho não cobre mais, surge o vazio. Esse vazio não é tristeza, a tristeza tem forma, tem causas, tem nome. O vazio não. O vazio é silêncio, é nada. É uma parede branca sem portas. E o pior do vazio não é que dói, é que já não dói mais. Que você pode olhar para a sua vida e não sentir nada. Que pode olhar para alguém que ama e se sentir distante. Que pode olhar para o céu, a cidade, a noite, tudo, e nada te tocar, como se fosse um fantasma no próprio corpo. E aí, nesse momento, você entende o que o absurdo realmente significa.
Não é uma palavra elegante que filósofos usam. É uma sensação concreta. É viver sabendo que tudo vai morrer, mas continuar vivendo mesmo assim. É saber que não há um sentido último, mas levantar e lavar o rosto mesmo assim. É entender que não há recompensa, mas continuar apostando. E você se pergunta, porquê? Porque continuo, sei que não haverá final feliz. Porque mesmo que tudo esteja condenado, há algo em você que se recusa a desaparecer, algo que não se deixa vencer tão fácil. Não é esperança, não é otimismo. É algo mais primitivo, mais visceral. É o impulso de estar vivo. É a chama que permanece acesa mesmo no meio da tempestade. E essa chama, por menor que seja, é o que te conecta com a vida, com a possibilidade, com o desconhecido, com aquele momento que você não viu chegar, mas que mudou tudo. Porque sim, porque a vida, com toda a sua crueldade, com toda a sua brutalidade, às vezes tem a ousadia de te surpreender, de te dar um instante que justifica tudo, um riso genuíno, um olhar que te atravessa, uma música que parte sua alma, uma noite que você não quer que acabe. Você sabe que é frágil, que vai acabar, que vai se quebrar, mas mesmo assim se agarra, porque naquele instante, você finalmente se sente vivo. E então você entende, você não está vivo por um propósito eterno. Está vivo pelos clarões, pelos momentos que incendeiam o cinza, pelas pequenas revoltas que você faz contra vazio. Por cada vez que você quebrou e não morreu. Por cada vez que disse não aguento mais e continuou mesmo assim. Aí está o verdadeiro ato de resistência. Não enganar a morte, mas encará-la e dizer: sim, sei que você virá, mas hoje não. E talvez viver seja isso, saber que tudo vai morrer e escolher viver mesmo assim. Não porque faça sentido, não porque valha a pena, mas porque você está aqui, porque ainda respira, porque ainda há algo, seja lá o que for, que não te deixa desistir. E isso, mesmo que você não saiba, já é uma forma de vitória. Às vezes o que você sente não é tristeza, é raiva. Uma raiva muda que não grita, mas que te consome por dentro. Uma raiva por ter sido jogado nesse mundo sem pedir, sem instruções, sem rede. Uma raiva contra o tempo que te persegue sem trégua, contra a rotina que te transforma em alguém que não reconhece, contra as promessas que nunca se cumpriram, contra a injustiça de viver num planeta onde há beleza, sim, mas também há fome, morte absurda, crianças chorando no meio da poeira, idosos esquecidos em cadeiras de rodas, violência na esquina, traição na cama, abandono na voz que não responde. E ainda assim continuamos. Te exigem, te repetem, seja forte, não chore, tudo acontece por um motivo, siga em frente. Mas ninguém te diz o que fazer com a raiva, então você engole como tudo mais, porque aprendeu que sentir muito é perigoso, que se mostrar vulnerável é se expor, que chorar é sinal de fraqueza. Então você sorri, faz piadas, trabalha, cumprimenta, joga o jogo. Mas por dentro há um grito que nunca para. Um grito que diz: isso não é justo. Não é justo a dor que te coube. Não é justo o que você perdeu. Não é justo o abandono que sofreu. Não é justo o medo com que cresceu. Não é justo viver carregando feridas que ninguém vê mas que sangram do mesmo jeito.
Não é justo ter que construir sentido do zero todos os dias, sem nenhuma certeza de que está fazendo certo. Não é justo se sentir sozinho, mesmo cercado de gente. Não é justo ter que se segurar quando já não aguenta mais. E ainda assim, você faz, dia após dia, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém agradeça, mesmo que pareça inútil. E talvez isso seja seu verdadeiro poder. Porque há uma força secreta em quem sofre e não se rende. Há uma nobreza oculta em quem, mesmo sabendo que tudo vai se quebrar, ainda tenta amar, ainda busca um abraço, ainda cozinha para alguém, ainda sai para caminhar sem rumo. Há uma espécie de mística em quem vive sem certezas, sem religião, sem dogmas, e ainda assim se agarra à vida com unhas e dentes, como quem diz: não entendo nada, mas não vou embora sem lutar. E aí está o mais profundo, o mais verdadeiro, o mais desconfortável. Viver não é encontrar um sentido. É criar um onde não havia. Você faz isso cada vez que levanta quando preferiria ficar na cama. Cada vez que diz estou bem enquanto desmorona por dentro. Cada vez que faz o forte para os outros não caírem. Cada vez que cala sua dor para não sobrecarregar ninguém. Cada vez que diz vamos ficar bem mesmo sem acreditar. E isso, mesmo que ninguém te diga, é heroico. Mas quanto tempo mais você consegue se manter assim? Quantos dias mais pode fingir que está tudo bem sem se quebrar? Quantas vezes mais pode colocar a máscara sem esquecer completamente seu verdadeiro rosto? Porque chega um momento em que você cansa. Um momento em que precisa que alguém, qualquer um, olhe nos seus olhos e diga: eu entendo. Sei que você está farto, sei que está quebrado, mas estou aqui. E se ninguém fizer, você tem que dizer a si mesmo. Você tem que ser essa voz, essa mão, esse refúgio. Porque se esperar que o mundo te salve, você vai morrer esperando. O mundo não vem te resgatar, não tem tempo, está ocupado sendo cruel, ocupado com seu próprio barulho. É você contra o caos. E nessa batalha há algo que sempre vai doer, saber que a vida não te deve nada, mas mesmo assim querer algo dela. Você quer um pouco de paz, quer um pouco de verdade, quer que tudo isso, essa loucura de existir, valha a pena. Que não seja só aguentar até o fim, que não seja só esperar a morte com elegância. E essa esperança, por mais estúpida que pareça, é sagrada, porque mostra que ainda há algo dentro de você, algo que não se rende, algo que quer mais. Não mais coisas, não mais sucesso, não mais likes. Mais vida, mais sentido, mais fogo, mais conexão, mais intensidade. Algo que te atravesse, algo que te acorde, algo que te faça dizer: agora sim, era isso. E você não sabe quando vai chegar, e pode ser que nunca chegue, mas mesmo assim você busca, mesmo assim se arrisca, mesmo assim tenta. Porque você é humano. Porque é feito de cicatrizes e vontade. Porque está quebrado, sim, mas ainda brilha. E então chegamos aqui, depois de tudo. Depois do barulho, depois da raiva, depois do vazio, depois do cansaço. Aqui está você, ainda vivo, respirando, pensando, se perguntando se todo esse esforço vale a pena. Se há alguma recompensa no final da corrida. Se não seria mais fácil desistir, se render, desligar tudo e dormir para sempre.
E não vou mentir, não há certezas, não há promessas, não há manual. Só há uma verdade brutal: você vai morrer. Eu, você, todos. E quando esse momento chegar, nada material vai importar. Não seu salário, não sua imagem, não suas estatísticas, não seus títulos. Só vai restar o que você fez com o tempo que teve. As pequenas chamas que acendeu na escuridão. O que amou, o que disse quando teve medo, o que cuidou quando ninguém via. Isso, nada mais. E ainda assim, sabendo disso, você escolhe viver. Essa é a parte que ninguém consegue explicar direito. Que o mundo está cheio de dor, de caos, de morte, mas também de instantes que te devolvem a alma. Uma conversa às 3 da manhã. Uma música que te atravessa. Uma mão que te segura. Um dia qualquer em que, por alguma razão, você se sente em paz. E então você entende, não se trata de vencer a morte. Trata-se de zombar dela todos os dias. De dançar no meio do desastre. De rir com o coração partido. De amar sabendo que tudo vai acabar. Porque isso é viver de verdade. E se você está aqui, se já está nesse jogo absurdo chamado existência, jogue com tudo. Grite, AME, crie, abra o peito. E se tiver que cair, que seja com dignidade. Que não digam que você passou por esse mundo sem arder. E se essa mensagem te tocou, se reconheceu em pelo menos uma linha, inscreva-se no canal. Você acabou de encontrar mais caos, mais perguntas, mais verdade. Porque às vezes não precisamos de respostas, só de alguém que nos diga: eu também sinto isso. E se quiser continuar explorando, o próximo vídeo já está esperando na tela. Te vejo lá. Nos vemos no Caos do Fogo.